18 de outubro, dia do médico, o médico dos médicos vai operar. Ó Deus da minha vida, neste momento eu estou te apresentando estas pessoas que receberam a unção com óleo pela tua palavra. Tem gente feliz aí? Glória a Deus. Se você tá feliz, dá um amém bem forte aí. Glória a Deus. Seguinte, gente. Muitas pessoas perguntam pra gente o que nós viemos fazer aqui. Muitas pessoas perguntam assim: o que vocês vão fazer na igreja? E nós vamos cantar uma música aqui agora que fala: nós viemos falar com Deus, nós viemos adorar a Ele, amém? E se você veio aqui, eu queria ensinar pelo menos um refrão com vocês. Eu ensinar um refrão pra vocês. Eu gostaria que vocês cantassem junto comigo, beleza? É assim, ó. Eu vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Eu vim falar com Deus, eu vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. É bem fácil. Se você puder, você canta comigo, beleza? Glória a Deus. Mas perguntaram que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Mas perguntaram que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Eu vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Mas perguntaram que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Mas perguntaram que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Eu vim falar com Deus, eu vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Eu vim falar com Deus, eu vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Eu vim falar com Deus, eu vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Você é dele e ele é seu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas não abro mão de Deus. Eu vim falar com Deus, eu vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Eu vim falar com Deus, eu vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Eu vim falar com Deus, eu vim dizer pra Deus
Eu vim falar com Deus, eu vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos teus, Senhor Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Ergue o som da sua voz, cante isso, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença.
vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor. Boa noite, meus queridos. Paz seja convosco. Estamos hoje para mais um culto abençoado na presença de Deus, terceiro domingo do mês, culto de missões, culto de primícias. Antes de pregar a palavra de Deus, vamos consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas missionárias. E na sua tela você tem o número da nossa conta bancária e o número do nosso Pix, caso você queira fazer uma transferência, um depósito, ou caso você queira fazer uma transferência via Pix. Mantenha-se fiel ao Senhor, o nosso Deus. O que é de Deus, é de Deus. Não se importe com opiniões de terceiros. Domingo passado eu falava sobre isso. Nós não nos pautamos por opiniões. Nós não devemos fazer nada, irmão, sem ter certeza. E aquilo que nos dá certeza é a santa palavra de Deus. O dízimo e a oferta pertencem ao Senhor. Podem discutir, podem questionar, podem fazer vídeos, podem colocar na internet, podem falar a respeito do assunto, podem falar de hermenêutica, podem falar de história, podem falar do que quiser, podem falar de etimologia de palavras, pode-se falar do que quiser, mas o dízimo é bíblico, é devido ao Senhor, pertence ao Senhor. E não existe nesta palavra, nesta Bíblia, um versículo sequer dizendo que o dízimo foi retirado das Escrituras ou que não deve ser devolvido. Não existe. Se você me mostrar um versículo, eu paro de pregar a respeito desse assunto, eu paro de ensinar a respeito desse assunto. Então não se engane. O que a Bíblia não diz, o que a Bíblia não fala, o que a Bíblia não afirma, ninguém em sã consciência pode afirmar. Portanto, o dízimo é devido ao Senhor, pertence ao Senhor. Foi praticado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Jesus não veio retirar a lei, ele veio cumprir e ainda assim estender, ampliar o seu sentido. Se alguém insanamente quisesse por tudo dizer que o dízimo foi abolido das Escrituras, mesmo seguindo o Novo Testamento, ele deveria devolver das suas finanças ainda uma parte maior do que o dízimo. Porque se é para basear na Bíblia, baseamos no que acontecia na história da igreja primitiva, onde os irmãos vendiam tudo, as suas casas, os seus bens, as suas propriedades, e depositavam tudo aos pés dos apóstolos. Portanto, para você que quer se desfazer do dízimo e quer dizer que ele não é bíblico, se quiser continuar com a Bíblia, venda tudo e coloque a serviço da obra de Deus. É isso que você quer fazer? É dessa forma que você quer fazer? Você só pode se desfazer do dízimo em termos, caso você abarque no seu coração, assuma no seu coração uma generosidade ainda maior. Agora, se a sua palavra, se o seu discurso
ele não está voltado para isso, mas ele é um discurso onde você se volta para si mesmo, para não querer obedecer a palavra de Deus, me desculpe, mas pare com conversa fiada e obedeça o que está nas Escrituras. Pai Celestial, nós honramos ao Senhor, obedecendo o que está na sua palavra e consagrando ao Senhor os dízimos, as ofertas e as ofertas missionárias. Abençoe o teu povo, Pai. Abençoe os teus filhos, que não falte nada para ninguém aqui, que cada família aqui seja sustentada, prosperada, abençoada no Senhor e no seu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, neste culto nós vamos falar sobre servir só a Deus. Servir só a Deus. Quero ler com você no livro do profeta Daniel, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da arca, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Senhor nosso Deus, fala conosco no poder do nome de Jesus. Amém. Para entendermos essa história, nós precisamos voltar um pouco no texto e observar o sonho do rei Nabucodonosor. A palavra de Deus, se nós lermos Daniel capítulo 1, nós vamos ver Daniel e os outros jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram chamados assim depois. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estarão ali na corte de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele vai ter um sonho. E ele vai sonhar com uma estátua, uma grande estátua. Uma estátua que tem a sua cabeça, essa parte de ouro, que tem o seu tronco de prata, que tem a parte das suas vísceras, esta parte de bronze, e que tem nas suas pernas e nos seus pés de ferro, e nos seus dedos ferro misturado com barro. Nabucodonosor tem um sonho dessa imagem, e ele quer entender, ele quer saber o que significa esta imagem, ele quer saber o que significa este sonho, e ninguém consegue interpretar este sonho. E diz a Bíblia que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve esse sonho, e ele ficou perturbado no seu espírito, e tendo chamado magos, astrólogos e encantadores, para que decifrassem esse sonho, nenhum deles conseguiu fazer isso. E Daniel foi chamado, e quando Daniel ele foi chamado, Deus lhe deu sabedoria
sobre aquele sonho e lhe revelou o que significava. E Daniel disse para ele: olha, rei, a cabeça de ouro é o Senhor, é o seu reino, o reino mais poderoso que já existiu, que tem domínio sobre todos. Mas, ó rei, virá um reino depois do seu reino, que vai te dominar. E ele estava falando a respeito do reino persa. E logo depois desse reino, ó rei, virá um outro reino, que vai te dominar, o reino medo-persa. E você vai ter também um outro domínio que vai suplantar depois desse, que vai ser o reino dos gregos. Então nós estamos falando aí já de 3 reinos: os babilônicos, os medo-persas e os gregos. E logo depois terá um outro reino, ainda mais forte do que esses, e que vai dominar todos esses reinos. Ali estava tipificado os romanos, mas os pés, eles eram de barro, os dedos misturados com ferro, reino do ferro, reino da força. Mas também no sonho, Nabucodonosor via uma rocha vindo do alto, e esta rocha vinha e se chocava contra a estátua dos seus pés, e desmontava a estátua de cima para baixo. E então Daniel disse: e esta rocha que vem, esta pedra que vem, e que destrói este reino, e destrói todos os reinos que já existiram, submete a todos eles, diz respeito ao reino de Deus. É o reino mais poderoso que tem. E Nabucodonosor escutou tudo aquilo, e com certeza houve grande temor quando ele ouviu, e ele recebeu aquela revelação do sonho. Mas não contente, ele mandou fazer uma estátua, e esta toda feita de ouro. Eu fiz questão de ler aqui numa versão que fala a respeito da medida dela, a altura de 60 côvados e a largura de 6 côvados, 60 por 6, porque os 6, para aqueles povos pagãos, era um número venerado. Então essa estátua, até na altura como na largura, estava reverenciando os deuses babilônicos. E Nabucodonosor, naquela estátua, referiu-se a si mesmo como um deus, porque no sonho só a cabeça era de ouro, mas agora toda a estátua fora feita de ouro. Os estudiosos presumem que a estátua tenha sido revestida toda de ouro, porque era uma imensidão. Talvez ela tivesse 27 metros de altura. Você imagina o que é isso? 27 metros de altura. Era algo descomunal. Era algo para ser visto de longe, suntuoso. Você imagina com o sol brilhando, batendo naquela estátua, como que aquilo reluzia. Então Nabucodonosor, ele não admitiu que ele fosse apenas a cabeça de ouro, que seu reino seria suplantado, dividido, tomado, mas que ele era o rei Nabucodonosor, e que ele era um Deus, porque ele disse que todos deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha feito, ao som de qualquer instrumento musical. Foram então colocados todas as pessoas que estavam ali no reino de pé, naquele célebre dia, e começaram então a tocar aqueles instrumentos musicais. E à medida que aqueles instrumentos musicais se tocaram, todos foram se curvando, todos foram se abaixando, todos foram numa atitude de adoração diante daquela imagem. Mas o versículo 12 do capítulo 3 até o versículo 30 nos conta um outro feito. Eu vou ler junto com vocês. E diz assim: há uns judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, e nem adoram a estátua de ouro que levantaste.
Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorar a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Vamos ficar agora até aqui o versículo de número 19. Então nós vemos que 3 jovens, Sadraque, mudaram seu nome. Ele se chamava Ananias, que significa Deus foi gracioso comigo, mas mudaram o seu nome para Sadraque, que significa inspiração do sol, Deus do sol, autor do mal, seja favorável a nós, Deus nos proteja do mal, ou seja, que o Deus que é autor do mal nos proteja do mal. Isso significa o nome Sadraque. Abidnego, Mesaque, que chamava Misael, que significa quem é como Deus. Eles então mudaram o seu nome para Mesaque, aquele que pertence à deusa Sheshá. E mudaram também o nome de Azarias, que significa Deus é quem me ajuda, para Abednego, que significa servo de Nego, um dos deuses babilônicos, talvez o sol, uma estrela movente, ou os planetas Júpiter ou Vênus. Mudaram os seus nomes para torná-los idólatras, para fazer com que eles se esquecessem do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel. Mas eles não se esqueceram do seu Deus. E quando foram colocados diante dessa situação, primeira vez, todos vão ter que se ajoelhar e adorar, eles não fizeram isso. Mas agora foram levados diante de Nabucodonosor, pelos seus inimigos. E veja que eles eram príncipes. Eles foram colocados sobre províncias da Babilônia. Mesmo estando ali como escravos, foram elevados à categoria de príncipes. Por quê? Porque eles obedeciam e honravam a Deus. Agora, diante de quem os elevou à categoria de príncipe, e que fez uma estátua que queria que fosse adorado, uma estátua de ouro, eles lhe respondem à altura, sem medo da morte, e dizem para ele: sobre esse negócio que você nos pergunta, sobre o fato de não adorarmos os seus deuses, nós não temos que te responder, nós adoramos o nosso Deus, e o nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar. Se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar. Se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar de você e da sua fornalha. Eles mantiveram a sua fé. Como é que nós nos comportamos hoje? Esse é um culto missionário, é um culto de primícias, onde nós oferecemos o melhor para Deus. Como é que nós nos comportamos hoje, diante das situações da vida? Como nós nos comportamos? Esses 3 jovens arriscaram a sua própria vida para manter a sua fidelidade a Deus. Hoje nós temos o nosso trabalho secular. Quantos de vocês estão na escola, estudando? Desde os que são mais jovens,
até os que já estão numa universidade. Você está numa universidade estudando. E quantos apelos são feitos para que nós nos curvemos diante de uma situação, diante de um suposto Deus. Às vezes não tão descaradamente como foi no caso desses jovens, de se curvarem numa imagem de 27 metros de altura feita de ouro. Mas quantos de nós estamos vivendo as situações da vida, do dia a dia? E o inimigo tem usado os Nabucodonosores, os que pensam que são os maiorais, os que não entendem a revelação e se curvam diante de Deus, e estão sempre querendo colocar o seu nome acima do nome do Senhor. São apenas homens, mas pensam que são deuses. A ciência, a filosofia, os entendidos, os PhDs, os estudados. Ora, quero abrir um parêntese, não sou contra você ter conhecimento, você estudar, você ser doutor, mestre, PhD, honoris causa. Isso é muito bom, mas muito cuidado, para não se envaidecer com os títulos, com as honras, para não se envaidecer com o poder, para não se envaidecer também com os elogios, para não se envaidecer com aqueles que ficam ali em volta, tratando você como uma coisa a mais, e você pensando e tal, e você cresce a sua cabeça e pensa além do que é. Isso é muito perigoso. E Nabucodonosor, foi Deus quem usou Nabucodonosor, inclusive para ter domínio sobre o povo de Israel, porque Israel estava lhe desobedecendo, mas aquilo tudo encheu o coração dele, e ele pensou ser grande demais, tanto que a estátua que ele mandou fazer era uma imensidão. Talvez aquela estátua representasse um pouco do tamanho do seu ego, que eu imagino que seu ego era ainda maior, porque vendo as coisas que esse homem vai ver, ele ainda vai precisar passar por muita coisa difícil, para depois ele se voltar e reconhecer a Deus. Interessante que sempre quando ele se encontra com algum ato divino, no momento em que ele se encontra com aquele ato divino, ele parece que entra num ponto de sanidade e ele reconhece Deus, mas logo depois ele volta de novo para os seus feitos errados. E assim vai ser também com seus filhos, com os reis que vão vir depois dele. Assim vai ser com seus filhos. É uma outra história, é uma outra pregação. Mas esse Nabucodonosor, ele cresce tanto, depois que ele tem a revelação do que significa o seu sonho, ao invés dele dizer assim: puxa, quer dizer que o meu reino vai se desfazer? Qual o motivo, Daniel? Será que você pode buscar o seu Deus e me dizer qual o motivo? E uma vez que esta revelação vem de Deus, será que eu posso fazer algo para poder ser um rei melhor? Não. Ele não quer só a cabeça de ouro. Ele quer todo um corpo de ouro, e imenso. E ele quer que todos se curvem à sua imagem e o adorem. Existiam 3 deuses que acompanhavam todos os povos no passado, mais proeminentes: Baal, Azerá e Mamon. Baal era sempre um símbolo de poder. Azerá era a deusa do sexo, da fertilidade. Inclusive os seus cultos eram permeados também de orgias. E Mamon, que significava o dinheiro. Esses mesmos deuses estão presentes em todas as épocas, eras e em toda a sociedade, todo ajuntamento humano. Poder. Como tem sido a nossa relação com o poder? O poder nos seduz, irmãos. O poder nos seduz. Se sentir poderoso, se sentir ovacionado, se sentir mais importante do que os outros. O poder falou alto com um ser que depois vai ser chamado de Satanás. Ele se olhou e viu a sua beleza, feito por Deus. Mas o ser mais bonito, o sinete da perfeição. Algo perfeito, perfeito. Não tinha nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim feito como aquele anjo, que era um querubim, tão maravilhoso quanto ele.
E naquela vaidade do poder, ele quis ser Deus, quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. Quantas vezes o poder também nos seduz, o poder demonstra o caráter da pessoa e faz com que a pessoa pense que ela pode fazer tudo o que quiser, que não tem limites para ela. Ela pode matar, ela pode ser desonesta, porque não vai dar problema nenhum. Quantas pessoas dizem: você sabe, filho, de quem eu sou? Sou poderoso. Meu pai tem esse cargo, ele é um coronel. Não estou citando aqui nenhuma situação premente, estou falando de forma figurativa. Meu pai é famoso, meu pai é dono desta empresa espetacular, meu pai detém esse ou aquele poder. Você sabe quem eu sou? Ou a própria pessoa diz, né? Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Sou poderoso. Você não pode fazer nada contra mim. Quem é você? Poder seduz. Baal. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para não sermos seduzidos, às vezes por um afã, por um desejo de poder. Azerá, que era a deusa do sexo, ou Axera, se chamava assim também, tem outros nomes, mas o sexo também, ele é dominador. Veja como o sexo domina as sociedades hoje. Por causa de questão sexual, as pessoas têm mudado o trato de como ser. Sim, tem tentado impetrar leis que destroem a instituição da família. Tem se levantado contra Deus e colocado a ciência no meio, dizendo que é científico o que deveras não é científico. Pela ciência jamais vai conseguir se provar o que querem provar, dando mérito à ciência. Pecado, pecado. Quanto à lascívia, quantas pessoas destruindo o seu casamento por causa de uma aventura, quantas pessoas destruindo a sua juventude por causa de uma aventura. E quanto se diz respeito à questão do sexo, não tocando apenas na questão da enfermidade, da doença, isso já seria um motivo seríssimo, mas a degradação moral, a degradação emocional. Andaram fazendo algumas pesquisas que se tornou reportagem pública, televisiva, a respeito de atores pornôs, e como que eles se sentiam depois de uma vida atuando nessa área. E a grande maioria deles, eles dizendo, são relatos deles, só você buscar na internet você vai ver reportagens da depressão, da angústia, da solidão, do vazio, tendo vivido uma vida nesta prática, e prática que chamaram inclusive de profissional. Quantas pessoas arrebentadas, dominadas pelo sexo, dominadas pela pornografia. Quantos cristãos, servos da pornografia. Os sites pornográficos na rede são os mais acessados no mundo, geram bilhões e bilhões em transações, dinheiro, são os mais acessados na web. Você acha que não tem cristãos envolvidos com isso? Você acha que os que estão na igreja evangélica são isentos de frequentar esses sites, de acessá-los? Mais uma vez nós vemos uma imagem imensa sendo construída, banhada com o ouro da sedução, e dizendo que essa imagem seja adorada. Qual vai ser a nossa atitude em relação a isso? Eu repito, hoje é domingo de missões, nós somos missionários, nós temos uma marca para deixar nessa sociedade. Será que os Sadraques, Mesaques e Abidnegos de hoje, os Ananias, Misael e Azarias de hoje, estão se curvando diante da imagem de Nabucodonosor no mundo, do Deus desse século, quando ele evoca a adoração?
Será que aqueles que entregaram a sua vida para Jesus estão adorando somente a Jesus? Porque o diabo faz tudo pela adoração. Inclusive, quando ele tentou Jesus na sua terceira feita, ele fez exatamente isso. Depois de tentar 2 vezes ser mal sucedido, ele resolveu entregar supostamente tudo e dizer: todos os reinos desse mundo são meus, mas se você prostrado me adorar, eu te dou todos eles. Mas Jesus não aceitou adorar a Satanás, porque Jesus conhece, Ele é Deus, e Ele sabe a quem é devida a adoração, e Ele diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. E diz a Bíblia que Satanás se afugentou, saiu da presença de Jesus. Sabe por quê? Porque na verdade Satanás gosta de ficar onde ele é adorado. Ele não gosta de ficar onde ele é desprezado. E ele quer a adoração de todos, porque ele quer roubar a adoração de Deus. É uma forma que ele pensa que pode tocar em Deus, que pode ofender a Deus, porque em relação ao seu futuro de Satanás, em relação ao seu aprisionamento, destruição, ele não pode fazer nada a respeito. Então nós temos Baal, que representa o poder, Azerá, que representa o sexo, e Mamon, que representa o dinheiro. Deuses desde todas as eras, e que estão operando até hoje. Diz a palavra de Deus que os deuses, que os demônios não são nada, porque só Deus é Senhor. Mas como eles atuam? No engano. Quantas pessoas estão se curvando ao dinheiro? Negócios escusos, uma mal condução financeira, por que não falar da infidelidade? Não devolvem a Deus o que é de Deus. Quantas pessoas arvorando a discussão bíblica para falar contra os dízimos, para falar contra as ofertas? Quantos cristãos deixando de frequentar uma igreja evangélica, porque estão escutando vozes por aí, dizendo que a igreja somos nós, e que esse negócio de reunir em templos foi inventado depois, que alteraram a Bíblia. Abra o olho, meu irmão. Estão tentando alterar a sua consciência. A palavra de Deus, eu repito, já disse, ela diz: não deixei de congregar. A palavra de Deus, ela fala como nós devemos tratar as finanças. Nós não podemos ser escravos do dinheiro. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon e as riquezas. A Bíblia não diz que nós não podemos ser ricos, mas a Bíblia nos diz, nos orienta, que nós não podemos amar o dinheiro. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E só quem ama o dinheiro tem dificuldade de ofertá-lo, de depositá-lo, de devolvê-lo a Deus, à casa de Deus, para que a obra de Deus avance, e coloca desculpas esfarrapadas em cima disso. Quantas pessoas estão gastando 80% do seu salário? Ora, eu não quero aqui ofender ninguém, mas consigo mesmo, com bebidas, com embriaguez, com drogas, e estão criticando quem traz 10% de oferta, 10% de dízimo, para devolver na obra de Deus. Isso não é se curvar diante da imagem de Nabucodonosor? Deuses que existem desde que o homem caiu: poder, sexo, dinheiro. E aqui nesse texto nós temos a quebra dos 2 mandamentos, os 2 primeiros. Se Sadraque, Mesaque e Abednego se curvassem àquela imagem, estariam quebrando os 2 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. E não se encurvarás a nenhuma imagem de escultura. Não vai encurvar e nem vai fazer. No caso deles, se encurvar, adorar uma imagem de escultura feita, nem do que é em cima no céu, nem embaixo da terra, e etc. Não vai adorar e nem servi-las. Terceiro mandamento: tomar o nome de Deus em vão. E quando se adora uma imagem dessas, a referindo como Deus, você está ultrajando o nome de Deus. Eles não aceitaram fazer isso. Eles não toparam fazer isso. Servir só a Deus.
como tem sido o nosso comportamento? Esse mesmo espírito, essa mesma ação diabólica que aconteceu no tempo de Nabucodonosor, acontece em todas as épocas da história humana. É Satanás tentando atrair a adoração para si, tentando nos enganar. Infelizmente, muitos cristãos têm caído nesse engodo, têm buscado o poder acima de Deus, têm buscado o sexo acima de Deus, têm buscado o dinheiro acima de Deus. Muitos, por causa do poder, têm deixado a fé, têm deixado a igreja. Agora faço parte de um novo núcleo social. Muitos por causa do sexo. Quantos jovens têm deixado de servir a Deus na sua juventude, com o melhor que tem, por causa do sexo? Por não conseguir viver com seus instintos. Se entregam aos seus instintos, às suas paixões, e acham que está tudo certo. Quantas pessoas, por causa do dinheiro, para capitalizar mais, têm deixado as coisas de Deus de lado e pensando que estão ganhando com isso? Servir só a Deus. Versículo número 20. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados, amarrados, dentro da fornalha de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitões, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, e nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, e nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem e nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Então ele disse: por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Eles receberam poder sem se curvar a Baal, eles receberam prosperidade sem se curvar a Mamon, e eles não precisaram amar os seus próprios corpos, e receberam prosperidade sem se curvar a Azerá, a deusa do sexo. Quando nós buscamos a Deus, Deus nos honra. Quando nós permanecemos com Ele, Ele nos honra. Diz a Bíblia que foi feito um decreto. Hoje é culto de missões, é culto de primícias. Foi feito um decreto, onde o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego
não poderia se falar mal desse Deus. A casa dessa pessoa que falasse isso deveria ser destruída. Deus foi honrado na fé desses 3 jovens. Quando eu e você, meu irmão, minha irmã, honramos a Deus, nós mudamos a sociedade que está à nossa volta. O Brasil precisa ser mudado, está sendo mudado. E o Brasil precisa de gente que não largue esta palavra, que tema a Deus, que seja cristão no trabalho, na universidade, que seja crente a despeito das filosofias, ideologias, conceitos, que seja crente. Nós precisamos de crentes na casa de César, precisamos de crente no Congresso Nacional, no Senado da República, precisamos de crente nos ministérios, no Supremo Tribunal Federal, precisamos de crente no Executivo, Legislativo, Judiciário, precisamos de crente nas governanças, nas cidades, nos estados, precisamos de crente cheio do poder de Deus em todos os setores da sociedade, gente que tema a Deus, gente que tem um discurso que seja bíblico, gente que defenda os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos de crentes, que têm interesse nas coisas do Senhor, em primeiro lugar a despeito da sua própria vida. E graças a Deus, esses crentes existem. O nosso país está tendo representantes cristãos em todos os setores da sociedade e pessoas que têm desbravado e que têm colocado acima de si os interesses divinos. Há muitos cristãos, porque havia muitos judeus ali, não só apenas Sadraque, Mesaque e Abednego, que se curvaram à estátua de Nabucodonosor. Sempre haverá, mas sempre haverá Sadraques, Mesaques e Abednegos, que a despeito da própria vida, não se curvarão. Eu espero que você seja um desses, que você some as fileiras desses que fazem a diferença, para que a nossa nação seja impactada por Deus, assim como foi a Babilônia. Nós oramos e devemos continuar orando, mas nós também devemos orar para ser a resposta da nossa própria oração. Que Deus te use nesse tempo para fazer a diferença, em nome de Jesus. Amanhã, hoje é dia 17, amanhã às 8 horas da noite, nós teremos a live, o médico dos médicos vai operar, no nosso canal do YouTube Quadrangular Oficial. O pastor Mário de Oliveira vai estar nos conduzindo, pregando a palavra de Deus para todos nós. Ainda dá tempo de você entregar este vidrinho de óleo para um parente, para um amigo, para um vizinho, e dizer para ele: entre no canal do YouTube amanhã, junto com a sua família, e assista esta live. Lá o pastor Mário vai dizer como você vai usar este óleo, que tipo de unção você fará, e Deus com certeza vai abençoar a sua casa e a sua família no nome de Jesus. Vamos trabalhar, vamos fazer a diferença, vamos ser a resposta daquilo que nós temos pedido para Deus. Vamos deixar Deus nos usar nesta geração, como Ele usou Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse culto que passamos na sua presença e pedimos que o Senhor levante todos os cristãos que estão me ouvindo agora. Meu Deus, esses que estão sendo dominados pelo poder, pelo sexo, pelo dinheiro, por Baal, por Azerá, por Mamon, e são cristãos, que haja agora, meu Deus, uma mudança, uma conversão, meu Deus, que no nome de Jesus, todo este desejo errado seja retirado, a covardia seja arrancada, e os teus filhos, meu Deus, sejam levantados para fazer uma grande diferença onde estão. Que na empresa não sejam mais escondidos, condizentes com o mundo, tenham o mesmo palavreado. Que na escola, na universidade, eles também tenham um posicionamento de fé, que eles não se envergonhem. Que nas suas relações, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, eles sejam crentes em nome de Jesus. Que no seu convívio de vida diária, eles sejam convertidos em nome de Jesus. Meu Deus, que não sejam apenas crentes na hora do culto, crentes de aleluia, glória a Deus e bate palma, mas sejam crentes convertidos de verdade em nome de Jesus. Senhor, que haja retorno dos teus filhos, os que estão para lá e para cá, amolecidos por causa da pandemia, que eles voltem à sua presença convertidos em nome de Jesus, porque nós sabemos, ó Deus,
nada pode parar a tua obra, e nada pode impedir pessoas que te servem de serem destacadas. E assim como o Senhor honrou Sadraque, Mesaque e Abednego, e no meio do fogo, o fogo não pôde lhes queimar, lhes causar dano algum, lhes causar nem cheiro, assim como o quarto homem, o Senhor Jesus, o anjo do Senhor, estava com eles ali na fornalha, assim o Senhor esteja conosco, e o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, e se cumpra na nossa vida a vontade do Senhor, o projeto do Senhor, o plano do Senhor, porque nós dependemos do Senhor. Abençoe o Brasil, Minas Gerais, abençoe Belo Horizonte, abençoe os nossos líderes, pastor Mário, pastor Antônio, pastor Stefano, pastor Leandro, o pastor Altair, pastor Itamar, os pastores dessa igreja, os membros dessa igreja. Abençoe a todos nós, Senhor, com a tua bênção, Pai. Nos prospera em tudo e glorifica o teu nome na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Esse mês nós temos 5 domingos. Domingo que vem é o 4º domingo, domingo do Projeto de Vida. Te convido para estar presencialmente 7h20, 8h30, 9h40 pela manhã, à tarde às 17h20. À noite, às 18h30, vem estar conosco. O distanciamento agora diminuiu 1 metro, pessoas da mesma família se sentam juntas. Então, meu irmão, minha irmã, já dá para você voltar. Muita gente já vacinada. Na verdade, em Belo Horizonte, nós já temos aí 12 anos, tudo vacinado. Nós já temos dose de reforço, já para o pessoal de comorbidade, já para as pessoas que têm uma idade maior. Então, meu irmão, nós já temos um conforto maior, não é? E acima de tudo, ainda estamos dependendo de Deus, usando máscara, álcool, tudo certinho. Então é hora de você voltar com fidelidade, com temor, convertido, sabe, em nome de Jesus. Vamos estar firmes na presença de Deus. Quarta-feira, online, às 20 horas, na presença do Senhor, estaremos transmitindo o culto. Que você esteja participando em nome de Jesus. Amanhã, hein? Médico dos médicos vai operar, não vamos perder. Levanta sua mão direita. Pai Celestial, muito obrigado por esse culto abençoado, por esse tempo que passamos aqui na presença de Deus. Agora que nós nos despedimos, que continuemos na sua presença e tenhamos uma semana muito abençoada. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Descuida de mim na sombra das suas asas. Descuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho.